Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao CP Futebol Clube, o podcast de esportes do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e hoje aqui comigo, nesse primeiro bloco, Amaury Knevitz. Olá. Na verdade, hoje a gente tem a presença especial, além do Amaury, do Martin Knevitz. Quer dar um oi aqui, filho? Dá um oi aqui pro pessoal. Martin, que é o filho do Amaury, tá tímido. Não quis dar oi. Não quer dar um oi. No segundo bloco, o Rafael Peruzzo vai estar aqui com a gente para falar sobre Grêmio. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre a estreia do Inter na Libertadores. E aí, no segundo bloco, a gente vai falar sobre as disputas de vaga no time do Grêmio. Mas, vamos lá. Vamos começar com Inter. Buenas, vamos lá. Ontem à tarde, na verdade, né, como o jogo foi antecipado para 6 em função das manifestações lá no Chile, que não deu lá muito resultado, porque teve manifestação durante o jogo também, o Inter estreou na Libertadores, por mais que a gente chame de pré-Libertadores ou pré-Libertadores, Amorim, né, porque é uma fase prévia da Libertadores. São 3 fases prévias. 19 fases Libertadores. E o Inter começou na segunda. O Inter estreou fora de casa contra a Universidade de Chile, 0-0. Volta a campo na semana que vem para de novo enfrentar a Universidade de Chile, só que dessa vez aqui no Beira-Rio na terça-feira. Do ponto de vista objetivo, o 0-0 não é um bom resultado, porque qualquer empate é bom para a Laú. Na pior das hipóteses, o 0-0 leva a decisão para os pênaltis, já que qualquer outro empate com gols dá Laú. Do ponto de vista subjetivo, aí a gente pode discutir que o Inter tem fator torcida e tudo mais. Vamos começar com uma análise geral. Tu gostou do time do Inter, amor? Olha, eu acho que é muito começo, né, de trabalho. Eu gostei do que eu tô pensando que vai acontecer, do que eu estou projetando, não do que aconteceu agora, mas o que vai acontecer se algumas ideias que o Kudê tem tentado colocar em prática, quando elas começarem a surtir efeito. Tem muita gente fazendo terra arrasada, e obviamente o Inter não dá para dizer que jogou bem no sentido de, que grande atuação, mas eu considero bem diferente do que como estava sendo o Inter no final do ano passado, apesar de haver algumas comparações. Que nota tu daria para essa estreia do Inter de 0 a 10? Nota 6. Mas é um 6 que tu vê assim que tem potencial para subir nos próximos jogos, né? A gente estava conversando fora do ar, que eu acho que o grande problema é a falta de uma pessoa criativa ali, um jogador criativo naquela linha de 3 ali dele. Falta um jogador específico para esse esquema que o Kudê... Isso, que ele tentou no primeiro jogo. Se tu for ver, foi o terceiro jogo do time titular, né? No primeiro jogo ele jogou com o Johnny, que não tinha tido nenhuma aparição profissional ainda. O guri sentiu um pouco a estreia, não foi bem, não dá para também jogar uma estaca no guri e dizer que não presta, não. Jogou uma partida, não foi bem. Ele trocou pra segunda, que aí foi como ele conseguiu botar talvez o Musto no time sem sacrificar o Lindoso, que vinha de uma boa temporada. Apesar de que o Lindoso já terminou a temporada não tão boa forma técnica no ano passado, como muitos jogadores no Inter, né? Mas para esse ano ele também não começou bem, ainda mais agora jogando mais à frente. Ele não é o cara para aquela posição ali do meio. Quando esse time tiver com um mecanismo mais azeitado e mais treinado, fisicamente melhor também, eu tenho a impressão que vai ser interessante. O Inter, bom, já emendei uma tese no meio na outra, mas aqui é assim. Fique à vontade. O Inter teve 67% de posse de bola ontem. Posse de bola não ganha jogo. Claro que não. A gente costuma falar, até brinca sobre isso, né? Ganhou de 67 a 33. Não. Obviamente que a posse de bola não ganha jogo, mas é uma alteração significativa a partir do momento que o Inter era muito reativo, especificamente em jogos fora de casa. O Inter teve muito jogador com característica primordial de volante, mas mesmo assim o Inter jogou dentro do campo do adversário, fora de casa, o que é uma coisa diferente do que vem acontecendo e não é fácil, não é comum, não é tão fácil de se fazer. As coisas mais difíceis ainda não aconteceram, que é a criação. Aliás, até aconteceram. Agora há pouco ainda vi um replay de um lance, que uma tabela bonita pelo lado esquerdo no segundo tempo ali, que se sai o gol ali, o último passe do Patrick não alcança o Guerreiro, o zagueiro meio que se intercepta ali. Se aquela jogada ali sai um gol, estaria consagrado o Inter de Kudê. Guerreiro que não teve bem, né? Não teve bem. O Guerreiro não teve bem. Tem jogadores, especialmente são os talvez seja uma coincidência, eu acho que não. Geralmente são os mais experientes, para não dizer velhos, e os mais pesados, altos e pesados, apesar de o Guerreiro é bem magro, mas ele é um cara alto, são os que parece que demoram mais a engrenar no ano, assim. No início da temporada. No início do ano. O Moledo é um cara assim, que ele começa o ano sempre meio
meio devagar, chegando um pouquinho atrasado, uma jogada ou outra, ali pro março, abril, ele tá voando, né? E se fazer uma locomotiva pegar rápido, né? Exatamente. Eu não sei se é porque o cara, sei lá, para muito nas férias até pegar no tranco. É um jogador que é mais leve, acho que é mais fácil. E eu acho que também uma dificuldade da zaga do Inter é essa coisa de marcar tão na frente, um contra-ataque pode ser fatal, assim. O Inter tomou 3 gols em Ijuí, os 3 de cabeça, que não é uma coisa que acontecia sempre com Cuesta e Moledo, que também estão sempre aprendendo a jogar esse sistema. A gente está gravando esse podcast na quarta-feira. Quando eu falar ontem, eu vou estar me referindo ao jogo da terça. Ontem o Inter poderia de novo ter tomado gol de cabeça. Sim. Teve um contra-ataque ali no final do primeiro tempo que a gente até comentou assim, se isso aí é um Bruno Henrique do Flamengo, se é o Everton do Grêmio, se é um atacante de mais qualidade com velocidade, teria sido um problema grande pro Inter ali, né? Eu concordo contigo quando tu fala que é um esquema que ele pode vir a dar certo, mas ele ainda está numa fase que é de adaptação ou experimentação, vai lá. Terceiro jogo, né? Terceiro jogo. O Kudê não tem nem um mês de trabalho. Agora com o Wilton Momback de férias, eu tô substituindo ele na coluna e eu tava escrevendo sobre isso após o jogo. É difícil cobrar resultado do Kudê com um mês de trabalho. É difícil no início da temporada tu ter desempenho e muito menos tu ter resultado. Por outro lado, o Inter fez o que na minha avaliação foi um erro ano passado de ter ficado esperando 12 jogos. 12 jogos não, né? Porque depois o Inter fechou com o Zé Ricardo, mas no início do processo o Inter esperou. O Inter começou a pensar o ano faltando 13 rodadas para acabar. O ano de 2020, o Inter começou a pensar faltando 13 rodadas para acabar o campeonato. Acabou que tu não conseguiu uma vaga para fase de grupos. O Amorim tá fazendo vários vídeos aqui. E aí o seguinte, o problema de tu pegar a fase pré-Libertadores é que numa época que tu não pode ser cobrado por resultado, tu tem que apresentar resultado. É mata-mata no sentido... mata-mata, e se tu passar, tu tem outro mata-mata. Então é o seguinte, tu não tem área de escape e se der alguma coisa errada, compromete grande parte da temporada. Teria sido vital pro Inter essa vaga direta. Entrar na fase de grupo. Exatamente pelo planejamento de trazer um treinador diferente. Exatamente. De um outro país, de um outro contexto e com outra ideia. Dito tudo isso, acho que é difícil ainda avaliar esse time justamente por isso. Assim. Eu acho que algumas ideias são boas, mas eu acho que o Kudê ainda carece de algumas peças e acho que a principal é o time do Inter, assim, pra gente tentar visualizar isso para quem estiver ouvindo. É o Lomba no gol, os 2 laterais, a zaga. O Musto joga como uma espécie de líbero, à frente dos zagueiros. Então esse seria o 4-1, ele é o 1. Aí tem 3 à frente, que é o Lindoso, o Edenilson pela direita, o Patrick pela esquerda e na frente o D'Alessandro e o Guerreiro. No atual momento, para mim, o cara mais fundamental para fazer esse time pegar no tranco ou ser mais criativo é a posição do Lindoso. E a gente estava vendo ali antes o mapa de calor dele. Ele joga mais avançado, de fato. A questão não é o Inter jogou com 4 volantes. Eu acho que não precisava. Eles não jogaram na função de 4 volantes. Eu sei que eles não jogaram na função só de volantes. O Lindoso é um deles. Só que o Lindoso jogou numa função onde tu precisa ter mais criação. Não é a do Lindoso. O Lindoso não é um cara com uma capacidade de articulação de outro jogador. E aí eu acho que é esse jogador que falta pro Inter. Exatamente, é o que eu acho também. Eu não talvez entendi. O Nonato ainda não tenha aproveitado as oportunidades. Eu não sei se ali não é o grande sonho do Inter, que é o Arangues. Eu acho que o Arangues seria o cara da esquerda, ali onde faz o Patrick. Mas eu gostaria de ver o Nonato testado naquela posição com o time titular, porque desde que o Kudê chegou, ele tem jogado com o time reserva. Eu queria ver o Nonato naquela posição centralizada ali, que tá fazendo o Lindoso. Eu acho que seria mais interessante. Eu acho que as carências do Inter agora são esse jogador, que talvez o Kudê acredite que possa ser o Bosquilha, que foi uma indicação dele, que ninguém tava no radar de ninguém. Porque tem que ser um jogador que marca alguma coisa, não precisa ser um volantão, porque esse vai ser um Musto. Dá pra ver que ele quer um jogador que tenha imposição física. Mas tem que ser um cara que marque o básico, pelo menos, e que saiba chegar na frente como o Lindoso chegou, mas com mais capacidade de articulação que o Lindoso. Então ele pode estar pensando que esse cara é o Bosquilha, que recém chegou, tá se aprontando e tudo mais. Na minha opinião, podia ser testado também o Galhardo, que ele era um meia. Mas ele deu a entender que o Galhardo pra ele vai ser atacante. E ontem na coletiva ele deixou claro, até brincou com um dos repórteres, quem que vai jogar de atacante se eu botar o Galhardo no começo do jogo. Ele deu a entender que o Inter tem 2 centroavantes, um é o Guerreiro e outro é o Galhardo. Mas assim, o que me deixou mais preocupado em relação
relação ao time do Inter foi a defesa. A defesa me parece que piorou do ano passado para cá. A gente talvez em parte por causa disso que tu falou, de que o ano tá começando. Obviamente que o ano tá começando e tu demora um pouco para pegar no tranco, mas o Inter vem sofrendo muito gol de cabeça em poucos jogos e sofrendo gols de não é assim, não é do Barcelona, não é do Flamengo, é do São Luís, é do Pelotas. Ontem foi ameaçado pela Universidade de Chile, mesmo com um a mais durante quase meia hora, o Inter não conseguiu ameaçar muito. Eu não acho que essa partida daqui vai ser uma partida tranquila. Não, tranquilo não vai ser. Porque a partir do regulamento do gol qualificado, tu só vai ter tranquilidade, o torcedor colorado só vai ter tranquilidade no Beira-Rio se o Inter fizer 2. Sobre a defesa, um aspecto é o físico, né, individualmente, como eu estava falando, que eu acho que o Moledo ainda não está 100%. O Cuesta parece estar muito bem individualmente, mas taticamente, essa coisa de marcar lá em cima eles não estão acostumados. São 2-3 anos jogando num esquema que o Inter marcava mais atrás. Então eles pegavam o ataque adversário de frente. Esse é que é o problema. Se o adversário consegue escapar ou jogar uma bola nas costas em velocidade, e aí os dois exemplos que tu desse são perfeitos. Tu bota o Bruno Henrique para correr nas costas, ou tu bota o Everton para correr nas costas, é um abraço. E parece que sempre eles estão correndo para trás. Até o ano passado eles encaravam o ataque adversário de frente. Agora parece que eles estão sempre correndo para trás, e isso para o zagueiro é muito mais difícil, ainda mais para um zagueiro, como eu estava falando, grande e pesado como é o Moledo. Ele tem um lance ontem que o jogador da Laú cabeceia meio torto, por isso que a bola vai para fora. Mas naquela lance ali dá para ver que eles estão os dois um na frente do outro, eles estão, digamos, numa linha reta. O Cuesta e o Moledo andando para trás. Então assim, tá bagunçado, tá desarmado. Isso é um perigo, é uma coisa que realmente tem que consertar, e não adianta, é um aprendizado, tem que aprender a jogar dessa maneira. 8 jogadores que jogaram ontem trabalharam os 2 últimos anos do Odair, entendeu? Que não estamos aqui demonizando. Não estamos demonizando. Exatamente. Não estamos dizendo que o Odair não presta, que nada foi. Mas é uma ideia completamente diferente. É uma marcação muito mais adiantada. E para quem mais sofre nisso aí é o zagueiro. O Inter trouxe 2 laterais, Carlos, com essa ideia de caras que marcam, que ajudam a defesa e que passam com velocidade para o ataque. Que falta até um pouco de qualidade. Assim. Eu confesso que. Não vejo assim, grandes potenciais ofensivos no Rodinei e no Moisés. Eu posso queimar a língua e tomara que, em aspecto, né, favorável ao Inter, que tomara que eu esteja errado, mas eles têm pouca qualidade técnica, mas eles têm muita força física. E eu acho que assim, ao contrário do Grêmio, que tem 2 jogadores que estão participando do torneio pré-olímpico e voltam com capacidade para brigar por titularidade, que é o Matheus Henrique e o PP. E um lateral, né? O Caio Henrique. E o Caio Henrique também, que é a nova contratação. Quem do Inter tem para voltar? É o Bruno Fux? Mas que no momento não é titular. Não tem muito mais, a menos que o Inter contrate outro jogador. É esse grupo que tá aí. Umas 2-3 vezes o Cudê falou na entrevista depois do jogo, ele falou assim, os jogadores que estão chegando. Então ele tá se referindo a quem recém chegou, como esse meio campista que ele trouxe, e dá a entender que vai vir mais alguém. Teriam ainda as opções da Copinha, mas sabe, é muito arriscado e também ninguém vai queimar os meninos ali, o Pato, o Praxedes, Cezinha, enfim, os zagueiros também. Então acho que a gente vai ter que esperar um pouco. Repito, acho que o jogo da próxima terça-feira é bem arriscado e ainda pode ter na semana que vem uma semana cheia, porque se não der nenhuma zebra, se continuar a mesma curva de tendências do Gauchão, e nada indica que o Caxias não vai ganhar, a gente vai ter além de Inter e Laú na semana que vem, ao que tudo indica, teremos Grenal. Que é uma notícia ruim pro Cudê. Pro Inter, pro Grêmio, pra nós, pra todo mundo. Acho que ninguém quer um Grenal nesse momento. Especialmente nessa semana. Nesse momento de transformação do Inter, de jogar diferente e tudo mais. Se pudesse simplesmente treinar até março, jogando só gauchão, e aí tu pega um adversário um pouco mais forte, um pouco mais fraco, um pouco mais forte dentro do gauchão, aí tu pega um Juventude, um Brasil, e vai alterando nesse nível, seria muito melhor, né? Agora tu vai pegar um Grêmio valendo vida ou morte num turno, ali vai ser complicado. Não, mas esse quadro ideal não vai existir. Não. E vamos ter que esperar. A gente volta a falar de Inter de novo na quarta-feira que vem. O Amorim ainda quer dar uma participação especial. É que teve um cara que ficou com vergonha de dizer oi, ele quer dizer tchau agora. Vem aqui, Martim. Vem dizer tchau, te consagra no microfone do Correio do Povo. Tá tonto? Ele não vai vir porque ele tá tonto, é isso? Martim ficou girando demais na cadeira ali agora. Espera. Não dá pra esperar, velho. Valeu. Agora ele. Tchau. Tchau. Só isso? Mais uma coisa? Só isso. Então tá bom.
agradecendo a presença especial do Martin e a do Amaury. A gente vai fechando esse bloco por aqui. No próximo bloco a gente volta para falar de Grêmio com o Rafael Peruso. Buenas, vamos nesse segundo bloco agora falando de Grêmio. Grêmio, depois de alguns tropeços no começo da competição, de algumas atuações um tanto quanto irregulares, jogou bem na segunda-feira quando goleou o Sportivo, fez 5-0 numa atuação em que não teve qualquer dificuldade. Com o gol do Everton, o Grêmio começou a construir a vitória logo nos primeiros minutos. Mas a gente vai falar aqui sobre essa disputa que se avizinha em várias posições no time do Grêmio. O Grêmio não trouxe super reforços nesse início de temporada, mas ao que tudo indica o Renato vai ter boas opções em cada uma das, ou pelo menos em quase cada uma das posições, né? Acho que goleiro talvez não se encaixe nesse perfil, né, Peruso? O Renato promete ter aquela... Sei que é um clichê a gente falar nisso, mas é uma boa dor de cabeça, né? Eu acho que o Grêmio, devido aos problemas que teve ano passado com os reforços e que não deram certo, esse ano o presidente Romildo, digamos assim, assumiu as contratações para si, né? E o Grêmio teve mais critérios nas contratações. Acho que, tirando o Flamengo, que também contratou bem, acho que o Grêmio e Flamengo, talvez o Grêmio um pouco abaixo, são os clubes que melhor contrataram para essa temporada, né? A gente vê o Palmeiras, por exemplo, que é um time que tem muito poderio financeiro, não contratou ninguém, né? O Grêmio acho que se reforçou muito bem e, como tu mesmo disse aí na abertura desse bloco, o Grêmio trouxe jogadores para daqui a pouco tirar alguns outros jogadores da zona de conforto, criar uma concorrência mais acirrada dentro do grupo, né? Isso é nítido nas contratações que o Grêmio fez. E o Renato, sem dúvida, ele vai ter que quebrar a cabeça para escalar o time, porque em algumas posições tem muitos bons jogadores, né? Goleiro não, porque o Vanderlei chegou, assumiu a camisa 1 e... Vamos tentar fazer um exercício aqui de pensar quem hoje seriam titulares incontestáveis do Grêmio. Acho que o Vanderlei, a dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, incontestáveis, né? Incontestáveis. No meio campo, o Mateuzinho é um titular incontestável. O Matheus Henrique, o Everton lá na frente... E acho que a partir daí tudo tem disputa. Eu acho que tudo vai ter disputa. E eu acho que... Vamos por ordem. Na lateral direita tem o Vitor Ferraz, que começou como titular e acredito que vai seguir, porque ele é o reforço que melhor se adaptou até agora e tem feito ótimas partidas. Acho que o Vitor Ferraz ele chegou muito bem. O Orejuela é outro bom jogador, mas são jogadores com características um pouco diferentes, né? Eu acho que o Vitor Ferraz ele apoia melhor, é um jogador de melhor passe, é mais técnico, E o Orejuela é um jogador de mais força física, enfim. O Léo Gomes volta só, hein? O Léo Gomes volta em abril, maio, por aí. Mas é um jogador que ficou muito tempo parado, né? Acho que bota pelo menos mais uns 2 meses aí pra... Eu acho que o Léo Gomes esse ano ele vai como titular, acho que não tem como, assim, porque os outros dois já vão estar muito à frente. Aí na esquerda, Cortez vem jogando, mas o Caio Henrique, que é um novo reforço do Grêmio, ainda não jogou pelo Grêmio, né? Tá no pré-olímpico. Tem essa disputa. Tô errado em achar que o Caio Henrique larga na frente? Eu acho que errado não, mas eu acho que ele vai demorar um pouquinho para conquistar a titularidade, né? Que o Cortez, apesar dos defeitos que ele tem, principalmente na chegada à frente, no acabamento da jogada, né? O Cortez tem esse defeito de muitas vezes se equivocar nos cruzamentos. Agora no último jogo até ele fez uma assistência pro Diego Souza, cruzamento, né? O cruzamento desviou, mas enfim, foi uma assistência do Cortez. E é um jogador que, se tu for pensar, ele tá indo pra 4ª temporada como titular do Grêmio, né? Então esse é um jogador que não vai mais ter zona de conforto, porque em todas as temporadas que ele iniciou, ele não tinha um reserva que incomodasse ele, né? O Juninho Capixaba não foi esse jogador. Então agora, sem dúvida, o Cortez vai ter trabalho. O Caio Henrique é um jogador mais jovem, é um jogador com mais recursos técnicos e que se mostrar o que mostrou no Fluminense no ano passado, tem tudo para
para pegar a titularidade do Cortez, mas nesse momento, eu acho que até o Caio Henrique chegar, se adaptar, começar a ter oportunidades, até lá eu acho que o Cortez mantém a titularidade. O Maicon é titular nesse time do Grêmio? Pois é, eu acho que aí, na minha opinião, assim, são dois grandes pontos de interrogação no time que vai ser considerado titular, né? Porque também depende, o Renato ele pode optar por um ou outro jogador dependendo do jogo, do adversário, jogar na arena um pouco mais aberto, enfim. Mas digamos assim, aquele time que o torcedor vai decorar. Eu acho que se tu for pensar Matheus Henrique e Maicon, teoricamente é a dupla titular, né? Agora o Lucas Silva é um excelente jogador. Ele vem com bastante expectativa, né? E ele tá crescendo. Ele no primeiro jogo do Grêmio na temporada, ele começou como titular, ele errou bastante, errou passe, enfim. É um jogador que vinha muito tempo sem jogar e isso é natural. Mas ele começou a crescer. Nesse último jogo ele foi muito bem, o Lucas Silva. E é um jogador jovem, um jogador de ótimo passe, ele tem muita força física, é um jogador que marca também, e ele tem algo assim que hoje é raro no futebol brasileiro, que é o chute de fora da área, né? Ele tem um chute muito potente fora da área. O último gol do Grêmio na segunda-feira nasceu de uma cobrança de falta dele do meio da rua. Então é um jogador interessantíssimo, assim, e eu acho que o Grêmio, com ele na primeira função do meio campo, ganha poder de marcação, né? Algo que por vezes faltou na temporada passada, muito também pelo Mateuzinho ser um jogador que vai mais à frente, e o Maicon não ser um jogador que tem vigor físico. A vitalidade de antes, né? Então, teoricamente, a dupla vai ser... E a terceira função, quem seria? Porque aí depois a gente chega lá, mas ao que tudo indica, o Thiago Neves foi contratado para ser titular. Quem faria a terceira função no meio de campo? Na minha opinião, assim, essa é a grande disputa, assim, né? Por posição. As outras tu consegue já meio que montar o time. Sabe quem é o favorito? Tem um favorito. Agora, Thiago Neves ou Jean-Pierre, né? O Grêmio que começou sem nenhum deles. Antes? Né? Antes, como assim antes? Matheus Henrique. Sim, Matheus Henrique e Maicon. Aí na direita o Alisson. Eu acho que o Alisson também entra na cota do incontestável no momento. O Renato até foi perguntado, né, na última coletiva a respeito do PP, que o PP teria que chegar para ser titular pelo que ele vem jogando na seleção olímpica, e não só pelo que ele vem jogando na seleção olímpica, mas pelo que ele jogou no ano passado também, né? O PP, se eu não me engano, foi o vice-artilheiro do Grêmio. Mas aí a gente já vou me antecipar a uma questão que a gente discutiria sobre o ataque. Eu tenho minhas dúvidas e sei que o torcedor tende a discordar disso. Eu acho que PP e Everton no mesmo time não vai ser para começar. Pode ser um jogo na arena, contra um adversário mais um adversário mais limitado, tudo bem, mas num jogo que tu... Até porque o Grêmio tem centroavante, tem o Luciano que tá bem, trouxe o Diego Souza, que a torcida tava meio desconfiada, mas já ganhou aí boa parte de simpatia de boa parte da torcida, fazendo gol aí com menos de 15 minutos em campo. Acho que a intenção do Renato é ter um jogador mais pelos lados e um cara mais fixo, que ele não conseguiu, que o André não conseguiu ser. E aí eu não sei, porque nem o Everton, nem o PP tem essa característica. E ninguém cogita o Everton Não, o Everton é titular absoluto. E seria loucura tirar o Everton. Mas o Alisson, ele, além de ser um jogador de boa qualidade técnica, ele é um cumpridor de função, assim, né? Então, jogador tático. É um jogador tático também. Se tu for ver, ele tá sempre voltando, marcando o lateral adversário. E no último jogo, nessa goleada do Grêmio, ele foi o melhor jogador em campo, né? O Alisson. Então, é complicado. É complicado tu tirar ele do time pra botar o PP, que é um jogador mais jovem, não tem tanta experiência, é um jogador que... Porque eu não sei se ali é do PP. O PP... Acho que o PP é mais pra frente. Preferência pra velocidade. A preferência é jogar na esquerda, o PP, né? Onde ele joga, mas na esquerda ele não vai jogar. Só que ele tem a concorrente. Porque ele só tem o Everton de concorrente, né? Então, e na disputa eu acho que o Thiago Neves larga na frente do Jean-Pierre pelo mesmo motivo, claro, guardadas as devidas proporções, no mesmo caso do Léo Gomes. O Jean-Pierre não tá há tanto tempo que nem o Léo Gomes parado, mas ele tá parado há um bom tempo. O Jean-Pierre tá parado, ele se lesionou no dia 20 de setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, vai fazer 5 meses em fevereiro. Exato, é muito tempo. Nunca se viu uma lesão muscular que levasse tanto tempo a se recuperar, né? É muito tempo. Eu nem falo no aspecto físico, que geralmente quando tu fica muito tempo parado, tu volta e tu tem uma outra lesão muscular
pequena, assim, nada preocupante, mas algo que te tira ali demais, uma semana que seja. E o Thiago Neves, bem ou mal, vinha jogando. Eu acho que nessa o Thiago Neves larga na frente. A questão é depois se segura ou não. Eu acho que eu concordo, o Thiago Neves larga na frente, sem dúvida alguma. Acredito que agora no domingo, já no jogo contra o Aimoré em São Leopoldo, ele já vai sair jogando, né? Eu acredito que o Renato vai dar ritmo de jogo para ele. Agora, eu não sei se o Jean-Pierre, na sua melhor versão, né, no que ele já mostrou no Grêmio no passado, o melhor Jean-Pierre, se ele não é melhor que o Thiago Neves. Mas aí a gente vai avaliar qual Thiago Neves. Pois é, aí tu tem que pegar o Thiago Neves. O melhor Thiago Neves ou o melhor Thiago Neves dos últimos 2 anos? Eu acho que talvez ele seja melhor que o melhor Thiago Neves dos últimos 2 anos, mas não melhor que o melhor Thiago Neves. Só que o melhor Thiago Neves, e a gente nunca usou tanta palavra melhor nesse podcast, não tem mais como existir porque, enfim, já passou. Mas que seja o Thiago Neves do Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil. Exatamente. Um jogador fora da curva, assim. E mais experiente. Que é outra coisa que conta. Agora o Jean-Pierre também é um jogador, dá pra dizer, fora da curva, que ainda tem que provar, né? Tem que provar ainda. Teve ano passado a temporada que ele teve mais oportunidades, enfim, virou titular do Grêmio. Ele virou titular do Grêmio no segundo turno na Libertadores. O Grêmio não foi bem nos primeiros 3 jogos, o Luan não estava bem. E a partir do momento que o Jean-Pierre e o Matheus Henrique entraram no time, o Grêmio deslanchou. Então, na minha opinião, essa é a principal disputa, assim, para o time do Grêmio. Então aí, para finalizar, time titular do Grêmio seria Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson e Thiago Neves, Everton e Diego Souza. Não, Diego Souza. O Diego Souza veio para ser titular, né? Eu acho que assim como vai acontecer com o Thiago Neves no jogo de domingo, que já deve iniciar a partida, eu acredito que o Diego Souza também. O Luciano não foi bem nos primeiros jogos, agora no último jogo acabou fazendo um gol, mas o Diego Souza tecnicamente é mais jogador e ele tem a característica que o Renato gosta, né? Aquele jogador mais fixo. Curioso, né? Porque é um jogador que se destacou bastante naquela primeira passagem do Grêmio em 2007. Nossa, 13 anos já se foram. E ele era meia, né? Ele não era nem 10 ele era volante até nos primeiros anos de carreira, ele foi sendo adiantado, né? Ele era o 8, né? Acho que o 10 era o Tcheco. Ele era o 8, ele era um segundo volante. Né? Time. E aí ele agora é centroavante, né? Mas vamos ver aí como é que fica. A gente vai, agradeço aqui a presença do Rafael Peruso, a gente vai encerrando essa edição do podcast por aqui. Na semana que vem, mais uma vez, a gente vai disponibilizar o programa na quarta, que é para poder falar sobre o jogo do Inter contra a Laú pela volta da pré-Libertadores. A gente vai ficando por aqui, agradecendo o apoio e a edição do Israel Mesquita. Na semana que vem a gente se fala mais uma vez. Obrigado e tchau.